grupo de cientistas, incluindo brasileiros, identificou uma proteína no cérebro que diminui à medida que as pessoas ficam mais velhas. A gente falou sobre isso, a Elisa Weck, mais cedo, no quadro Correspondente Médico com o Dr. Fernando Gomes. Essa proteína pode estar ligada, por exemplo, a algumas doenças do cérebro, como o Alzheimer. Para entender melhor isso, vamos conversar com as responsáveis pelo estudo, a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Flávia Gomes, e a doutora Isadora Matias, pós-doutora do Ministério da Saúde. Bem-vindas as duas aqui ao Novo Dia. Flávia, eu começo com você. Queria entender quanto tempo de pesquisa e qual é a dimensão dessa descoberta para a medicina. Bom dia, Luciana, obrigada por nos receber aqui. É um prazer ter a oportunidade de explicar um pouco, né, para a sociedade o impacto dessa pesquisa. Então, a primeira questão, esse trabalho ele é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há muito tempo, eu diria que há muito tempo, há pelo menos não há tanto tempo assim, mas há uns 5 a 8 anos, e o principal impacto que eu vejo é a gente conseguir mapear mudanças que acontecem ao longo do envelhecimento. Então, acho que um dos maiores problemas é que a gente tem hoje, a maior parte das doenças neurodegenerativas, o tratamento é pouco eficaz, então conseguir interpretar e mapear o envelhecimento ou eventuais problemas precoces é uma característica, pode ter um impacto extremamente importante no futuro. Flávia e Isadora estão conosco aqui ao vivo. Só para a gente situar para quem está assistindo a gente, a Flávia está aparecendo no lado esquerdo da tela e a Isadora do lado direito da tela. Certo, meninas? Não errei, não cometi nenhuma deselegância, é isso mesmo? Certíssimo. Bom, o que eu gostaria de saber de vocês, e agora compartilhando a pergunta para a Isadora, é que quando a gente fala de uma proteína ligada ao envelhecimento, e se eu trouxer o Alzheimer aqui, que é uma doença degenerativa, e quando a gente fala desse tipo de doença, o Alzheimer acaba sendo sempre assim um dos maiores questionamentos, não é? De que maneira a ciência pode encontrar benefícios ou melhorias para quem vive com o Alzheimer? De que maneira evitar o Alzheimer? Quem já está com a doença desenvolvida, de que maneira conseguir que ela seja reduzida e que tenha uma qualidade de vida? Então, observando por esse ponto, Isadora, do Alzheimer, queria te ouvir o que a gente já pode ter de esperança e expectativa em relação a essa descoberta. Então, na verdade, a gente entende um pouco mais sobre o avançar da doença, né, quais são os sintomas mais no estágio avançado, mas a gente entende ainda pouco o que leva a essa doença, essas alterações. Então, estudar o envelhecimento ainda num período precoce, como a professora falou anteriormente, é primordial, porque a gente precisa entender as alterações que estão acontecendo no cérebro de um indivíduo mais jovem ou que está iniciando o processo de envelhecimento para que a gente consiga, de fato, entender as alterações associadas a uma doença do envelhecimento. Então, se a gente identifica uma proteína que é alterada precocemente, a gente consegue, de repente, dizer, né, quais são as alterações, predizer quais são as alterações que ocorrerão mais tardiamente. Então, acho que esse é um ponto assim, crucial do nosso trabalho, que é identificar esses indivíduos que ainda não apresentam a doença, como se fosse realmente um biomarcador, né, de um processo que pode se tornar neurodegenerativo. Elisa, posso complementar? Por favor, fique à vontade. Então, assim, acho que uma questão importante de deixar claro é que nesse estudo nós usamos diferentes abordagens, né, experimentais, roedores e tecido humano de indivíduos saudáveis, indivíduos idosos, falecidos, né, obviamente, mas saudáveis. Qual é a perspectiva, já que você colocou para a questão da doença de Alzheimer? Nós não analisamos tecidos de indivíduos, de doadores que faleceram com a doença de Alzheimer. Mas esse é um próximo passo. Então, voltando para a sua pergunta, uma perspectiva que hoje a gente tem é identificar esse tipo de marcador, se isso de fato está acontecendo em doenças neurodegenerativas e tentar criar estratégias, por exemplo, algumas moléculas, alguns compostos que possam ser testados em modelos experimentais como sendo capazes de reverter esse déficit que a gente observa. Veja, isso não foi feito ainda, então acho que é importante colocar isso para a comunidade, para não se criar uma expectativa não correspondida a curto prazo.
Então, eu queria perguntar para vocês, assim, quem se sentir mais confortável para responder, a Flávia ou a Isadora, até onde é possível chegar com esse estudo, em algum momento, lá longe, sem estipular prazo aqui, reverter efeitos mais danosos de doenças degenerativas, evitar que eles cheguem a ponto de fazer com que o paciente perca a qualidade de vida, identificar o organismo onde essas proteínas podem se desenvolver com maior eficácia para ela, proteína, do que em outro organismo. Para que rumo essa pesquisa vai tomar? Eu vou começar e passo para a Isadora, né? Então, a primeira questão mais importante do que a gente conseguir reverter, não mais importante, mas melhor do que a gente conseguir reverter uma doença, é a gente conseguir prevenir essa doença, o que obviamente é muito difícil quando se trata de doenças neurodegenerativas. Por outro lado, por isso é importante a gente conseguir mapear o envelhecimento. Eu tenho aqui atrás, onde está a Isadora, um quadro que é exatamente a célula que a gente identificou que tem uma deficiência ao longo do desenvolvimento, ao longo do envelhecimento, desculpa. Não é a única, mas a gente observou isso. Então, falar em prazos é muito difícil, né? A gente não faz isso em ciência. Mas o que a gente pode dizer? Que o que a gente está tentando fazer hoje em modelos animais de envelhecimento e, eventualmente, de doença de Alzheimer, tentar corrigir os defeitos que essa célula aqui atrás, que chama astrócito, que é uma célula importante para a formação de memória, para o funcionamento do cérebro, e que está com problemas no envelhecimento e na doença de Alzheimer. Então, a ideia é, a médio e longo prazo, a gente conseguir abordagens que consigam corrigir os problemas dessa célula ao longo do envelhecimento. Quer completar, Isadora? Não, é exatamente isso. E dessa forma a gente pode, porque o que a gente vê é que essas células são importantes para o funcionamento do cérebro, para o funcionamento das sinapses, que no envelhecimento elas já apresentam alterações, né, importantes nas suas funções. Então, isso acaba podendo ter um impacto para o declínio cognitivo. Então, se a gente consegue modular a função dessas células precocemente, lá na frente a gente pode prevenir todas essas alterações decorrentes do envelhecimento. Só para encerrar, uma única dúvida, essa correção seria feita através de uma droga, por exemplo? Então, a gente está com diversas ferramentas, né, digamos assim, metodológicas. Hoje, obviamente, o principal modelo experimental é o roedor, né, camundongo, de uma forma geral. Então, a gente usa algumas estratégias. Uma são algumas drogas, alguns compostos ainda em teste, obviamente. O outro é por modulação de expressão gênica, ou seja, aumentar ou diminuir a quantidade daquela molécula na célula. Então, essa é uma abordagem que já é feita. Então, são algumas abordagens diferentes. Utilizar fármacos ou compostos em potencial, né, isso certamente é uma alternativa, que, na verdade, a gente já vem tentando fazer, né? Muito bom. Agradecemos, então, a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Flávia Gomes, e também a doutora Isadora Matias, pós-doutora do Ministério da Saúde. É muito bom poder ouvir vocês e colher da própria fonte a respeito desse estudo e que nós possamos valorizar cada vez mais a ciência, as pesquisas que lá na frente podem ser revertidas em benefício e saúde mental, saúde física para quem passa por essas doenças, principalmente as degenerativas. Obrigada, professoras. Obrigada pela gentileza. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia.